Nesse abençoado dia que nos concedeu o Senhor Jesus, cumprimentamos a todos na sua graça e paz. Está chegando a Voz da Escola Dominical, apresentando os comentários da lição bíblica e os louvores ao Deus único e merecedor de nossa adoração. Você é sabedor de que trabalhamos com material pedagógico da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a cada domingo, apresentamos um novo assunto da revista que tem o título de Lições Bíblicas. Neste trimestre, a revista trata do assunto Aprendendo com os Erros e Acertos dos Servos de Deus. Os comentários são de autoria do pastor Valdir Bíssego. Este programa radiofônico é possível graças ao patrocínio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara está a cargo do pastor Efraim Soares de Moura e o seu templo central localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro. Edição e apresentação são feitas por este que vos fala, Eli Cruz. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim,
tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Hoje nós temos em mãos a lição de número 7, com o título Mica, o idólatra. Nós vamos aprender um pouco sobre a idolatria e o texto base para este aprendizado está registrado na primeira carta de João, capítulo 5, verso 21, que diz assim: Filhinhos, cuidado com os ídolos. A verdade prática da lição, aquela verdade que deve ficar gravada em nossos corações, ensina: a idolatria é uma abominação perante Deus e cega completamente o ser humano com relação às coisas espirituais. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Juízes, capítulo 17. Acompanhe a narração na Nova Versão Internacional. Juízes 17. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. A história de Mica, cujo nome tem o significado de quem é semelhante a Jeová, traz às nossas vidas lições muito preciosas. Nessa história, nós descobrimos o efeito nocivo
que a idolatria produz na vida do ser humano. Idolatria significa culto a ídolos, religiosos ou não. Fique sintonizado, atento aos comentários para aprender os efeitos nocivos da idolatria. Voz das Assembleias de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar
história de Mica aconteceu num período da história israelita que tem características bem marcantes. A primeira delas é em relação à liderança. Aconteceu que, após a morte de Josué, Israel passou por um vazio de liderança nacional. Isso pelo espaço de 300 anos. Diz a palavra que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Era a época dos juízes, os quais Deus levantava nas ocasiões de emergências para livrá-los dos invasores e defender a justiça civil. Em Provérbios, no capítulo 11, verso 14, diz: quando não há sábia direção, o povo se corrompe. O estado da nação, e este é o segundo ponto, era de uma geração que não conhecia o Senhor e entrara pelo caminho da idolatria. Recordemos que essa geração, ela sucede à geração daqueles que peregrinaram no deserto. Terceira característica desse período é que Deus estava provando a nação para ver se o povo guardaria aquela aliança que fora feita, em que Israel foi eleito nação de Deus, se eles se guardariam naquele ambiente idolátrico e de práticas pagãs. Mas os israelitas foram influenciados pelas nações vizinhas e adquiriram os seus costumes e a sua idolatria. Portanto, a época de Mica era uma época em que viviam em transição entre a lei que fora dada no deserto e a monarquia que se avizinhava. É uma verdadeira catástrofe quando aqueles que foram chamados por Deus para transformar a sua época se permitem ser transformados pelos valores que estes deveriam influenciar. No caso, os israelitas, como nação eleita, deveriam demonstrar às demais nações o Deus único e verdadeiro. Reflitamos sobre essa verdade. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Meio da Rádio Mega FM, emissora que opera na frequência de 106,1 MHz na região de Tumbiara, estado de Goiás, estamos apresentando a Voz da Escola Dominical. Hoje, em nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, haverá o culto de adoração a partir das 19 horas. E pela manhã já aconteceu a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Então, compareça ao nosso culto às 19 horas no endereço que é Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto.
pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Como vimos no tópico anterior, a idolatria reinante havia contaminado o povo de Israel
E agora vamos ver que contaminou também a casa de Mica. Na leitura bíblica, você ouviu que Mica roubou peças de prata de sua mãe. A crise de valores era de tal magnitude que a sua mãe, quando Mica lhe devolve o dinheiro, ela elogia a Mica como se ele fosse abençoado pelo Senhor por tal ato. Além de não repreender o filho pelo roubo, ela ainda usou o nome do Senhor em vão. Não repreendeu seu filho, tomou o nome do Senhor em vão e ainda lhe disse que aquele dinheiro ela guardava para fazer uma imagem a fim de presentear seu filho querido. Que infelicidade! O maior tesouro que os pais podem dar aos filhos é criá-los, é ensiná-los no caminho do Senhor e dar-lhes a educação e preparação para a vida. A mãe de Mica era uma idólatra e, ao mandar fazer uma imagem, estava violando o mandamento do Senhor nesse sentido. Devemos nos guardar dos ídolos para não nos contaminarmos com eles. Ídolo é tudo o que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Há aqueles que são feitos pelas mãos dos homens, mas também há os que ocupam o nosso coração, como por exemplo o dinheiro, o egoísmo, a reverência demasiada, exagerada a pessoas e coisas. Devemos adorar somente a Deus. Mas Mica estava contaminado pela idolatria e a sua casa estava cheia de falsas divindades. Por exemplo, havia ali Astarote, a deusa dos fenícios, Baal, deus da Fenícia e dos cananeus, Baal Peor, deus dos moabitas, Dagom, deus dos filisteus. E como um abismo vai chamando outro abismo, Mica consagrou seu filho para ser um sacerdote e cometeu o erro de não fazê-lo passar pelo processo da purificação e consagração que o sumo sacerdote deveria exercer em seu ministério. Nada disso ocorreu com o filho de Mica, que também era efraimita. Foi uma atitude da parte de Mica isolada, paternal e exclusivista. Tudo feito de forma errada. Infelizmente, vemos isso acontecer ainda hoje em lugares onde as pessoas não são chamadas, não são colocadas em posição de destaque porque foi uma orientação divina, mas porque são parentes ou apadrinhados do líder. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, Porque Ele vive, temor não há. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Não bastasse os erros que já havia cometido, Mica comete um erro ainda maior. Aconteceu o seguinte: apareceu um jovem de Belém de Judá, levita, cujo nome era Jonatas. Então, Mica o convidou para ser o sacerdote de sua casa em troca de um bom salário. Foi outro erro cometido devido ao fato de que esse jovem era um aventureiro que estava peregrinando em busca de um lugar onde encontrasse comodidade. Ele não tinha alguma responsabilidade. Seu negócio era ter conforto e tranquilidade.
Ou seja, estava em busca de sombra, água fresca e sapatos largos nos pés. Ele não podia ser separado, porque era jovem demais, e as funções sacerdotais só poderiam ser exercidas a partir dos 25 anos de idade. Ele não passou por um processo público exigido para purificação e consagração pelo sumo sacerdote. Não era da família de Arão. Os erros de Mica na consagração desse levita nos ensinam sobre os cuidados que devemos ter ao observar as Escrituras. Devemos fazer como os habitantes da cidade de Bereia, quando Paulo anunciou-lhes o Evangelho. Diz o texto sagrado em Atos capítulo 17, versos 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo e Silas foram até Bereia mostrar que Jesus era o Messias prometido. Bereia era uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. Quando eles chegaram lá, fizeram como faziam em todas as cidades que passavam. O interessante é que dessa vez não foram perseguidos, mas encontraram ouvidos ávidos, desejosos de aprender e de conferir a palavra. Assim devemos fazer. Voz das Assembleias de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, liderada pelo pastor Efraim Soares de Moura, tem presença diária no rádio por meio da Rádio Mega FM. De segunda a sábado, das 12 às 13 horas, acontece a Voz das Assembleias de Deus. Todos os domingos, de 11 às 12 horas, acontece a Voz da Escola Dominical. E de segunda a sábado, das 22 horas e 30 minutos até a meia-noite, temos o programa Mega Noite com Cristo.
sequência, no capítulo 18 do livro de Juízes, nós vamos ler a história de que os danitas, os descendentes da tribo de Dan, estavam buscando uma herança maior, ou seja, eles queriam aumentar, eles queriam conquistar a terra prometida por Deus. Então eles enviaram uma comitiva para observarem onde encontrariam esse território. Passaram pela casa de Mica, onde conheceram o seu sacerdote particular. E eles consultaram esse sacerdote para saberem se estavam certos nessa empreitada. O sacerdote deu resposta favorável e eles então prosseguiram o caminho, descobriram a região de Laís e voltaram ao seu povo dando a esperançosa notícia. E ali foi conquistado um espaço de terra pelos danitas quando enviaram 600 homens para conquistar a terra. Eles conquistaram o território pretendido. Laís, inclusive, teve seu nome mudado para Dan. E Jonatas e seus filhos foram os sacerdotes ali e disseminaram e implantaram naquela terra toda a idolatria que havia na casa de Mica. Com isso aprendemos que a idolatria é como um fermento que leveda a massa e se espalha. Começou na casa de Mica e se espalhou para todo o povo. A tendência do mal é espalhar-se rapidamente. As coisas foram acontecidas conforme a palavra do sacerdote, porque era propósito de Deus que a terra fosse conquistada pelo seu povo. Como nosso Deus é fiel. Embora o povo estivesse cometendo o erro de idolatrar outros deuses, o Senhor manteve a promessa de ajudá-los na conquista da terra de Canaã. A colheita do povo em desobedecer a palavra viria posteriormente. Por isso, devemos ter muito cuidado com aquilo que semeamos, porque a escolha da semente é uma opção nossa, mas a colheita dos frutos daquilo que plantamos é uma obrigatoriedade. Pense nisso. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Nós começamos a nossa lição de hoje com o texto áureo que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21, e diz: Filhinhos, cuidado com os ídolos. Precisamos estar atentos com as formas menos óbvias de idolatria a que estamos expostos, como por exemplo, uma excessiva veneração a um líder, a qualquer objeto que possa transformar-nos em um idólatra, mesmo sem nunca termos construído uma estátua para adorarmos. Devemos buscar viver de tal maneira que não tenhamos algum ídolo feito pelos homens e nem pelo nosso coração, tendo apenas a Jesus Cristo como centro de toda a nossa atenção. Ele é quem é o nosso Deus bendito eternamente e a quem pertence toda a glória. Oremos. Senhor Jesus, guarde-nos da idolatria e ajuda-nos a ser racionais na nossa prestação de culto, fraternais no nosso trato com os nossos irmãos e esperançosos na sua vinda. Abençoa cada um dos ouvintes, respondendo a cada anseio e falando-lhes ao coração por meio do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.
o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador.
nesse abençoado dia que nos concedeu o Senhor, estamos finalizando mais uma edição de A Voz da Escola Dominical. As músicas tocadas neste dia foram Adorarei, Fabiana Anastácio, Só Quem Tem Raiz, Sara Farias, e Adorar, Amanda Vanessa, Porque Ele Vive, Ariela Bonatti, com a participação de Samuel Barbosa, Razão de Viver, Melissa, Yeshua, Heloísa Rosa, com a participação de Fernandinho. Muito obrigado por sua sintonia. Obrigado, Senhor, por mais esta vitória. Se o Senhor nos permite, voltamos na próxima semana, o dia 23 de agosto, com o assunto da lição 8, que tem o título Ruth, a Nora Fiel. Até lá, na graça e paz do Senhor.